Olá, começamos a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês que me acompanham pelo Face, pelo Insta, pelo YouTube, no caso do YouTube, pelo meu canal, o blog do Vila, Marco Antônio Vila. E sempre convido, a vocês, se você não se inscreveu, um amigo seu e você gosta do canal, sugira, o canal é blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, que vai avisando os novos vídeos que nós estamos postando, Utilize da página dos comentários, coloque like no que vocês gostaram, eu acho sempre na sexta-feira, algumas vezes, nem sempre, não é uma rotina, mas é necessário fazer um balanço. Então, eu acho que nesse caso cabe fazer um balanço. Aí, o carnaval para o país, nós teremos uma semana curta que vem, que é quinta e sexta, que politicamente dificilmente ocorrerá algo relevante. Quer dizer, o país volta, politicamente falando, economicamente, a funcionar no início de março. Os debates políticos e econômicos, que os trabalhadores, está todo mundo trabalhando normalmente, Mas essa semana, e pelo levantamento justamente que eu estava aí fazendo, é uma pergunta que fica uma pergunta. Se nós estamos caminhando para uma crise institucional? Sim ou não? Vamos pensar um pouco mais isso. De conhecimento de todos, nós comentamos aqui, as declarações desastrosas do general Heleno, com palavras que não são dignas de um ministro, atacando o Congresso Nacional. Aquilo criou houve uma resposta imediata, especialmente pelo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, duríssima resposta para o general Heleno, dizendo que ele está fazendo um culto ao autoritarismo, que ele tem dificuldade de conviver com a democracia. Palavras do ministro, ou melhor dizendo, do presidente da Câmara dos Deputados. Ou seja, o deputado Rodrigo Maia respondeu duro, assim como, não, de forma não tão dura, mas o presidente do Senado. Aquilo não foi algo, um ato falho, não. O coração do governo pensa aquilo. Pensa aquilo. Quer ter uma relação de submissão dos outros dois poderes, judiciário e legislativo, em relação ao poder executivo. E o governo faz isso desde o ano passado. Só que o primeiro ano de governo conta sempre com uma complacência por parte até da população, por parte do Congresso Nacional, mas esse ano a história será outra. Primeiro, como nós já dissemos, não vai ser um ano político direto. Tem eleição presidencial, portanto, Brasília não vai ter um funcionamento até meados de junho. Depois, o foco dos parlamentares, e é natural, em qualquer país é assim, são as eleições municipais de outubro. Então, o que o governo conseguir aprovar vai ser justamente ali março, abril, maio, junho. Tem aproximadamente cerca de 100 dias, porque o segundo semestre, claro, não é que não vai funcionar o Congresso, mas a questão da eleição municipal chama atenção. Além disso, tem um outro complicador, que são as tensões oriundas de um processo eleitoral. O Bolsonaro vai ter, sim, candidatos nos principais colégios eleitorais, ou através do seu partido, se é que a Aliança pelo Brasil obtém o registro legal, isso tem de ser até final de março, início da primeira, até o dia 4 de abril, vai ser difícil para conseguir todas as assinaturas, passar pelo cartório eleitoral, depois vai para uma sessão do Tribunal Superior Eleitoral, mas se conseguir passar por tudo isso, terá condições de apresentar candidatos pelo partido na próxima eleição municipal, ou apoiará candidatos de outros partidos. Por exemplo, o Crivella, no Rio de Janeiro, não vai se filiar, tudo indica, ele está no PRB, a Aliança pelo Brasil, e será apoiado pelo Bolsonaro, como já está líquido e certo, ao menos as conversas são estão bem avançadas entre o PRB do Rio de Janeiro e o apoio do Bolsonaro. Bem, a grande questão que se coloca, portanto, é que essa relação de tensão, ela passa para os apoiadores do bolsonarismo, que estão, inclusive, convocando uma manifestação dia 15 de março, contra os chantagistas do Congresso. Ou seja, o que eles estão querendo é fechar o Congresso Nacional, assim como no ano passado, manifestação querendo fechar o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, isso significa, o ano passado ou agora, ditadura, algo que não vai ocorrer, não vão conseguir impor a ditadura, mas ao aumentar essa temperatura política, ao transformar os outros dois poderes em inimigos do Palácio do Planalto, você tenta construir uma justificativa do fracasso político e econômico do governo Bolsonaro. Essa é a questão que eu tenho batido nessa tecla. O governo quer encobrir o seu fracasso e
já está começando a fritura, essa semana ficou claro, do ministro da Economia, Paulo Guedes. O posto Ipiranga vai ser desalojado, né? Há um processo de desalojá-lo. Isso é claro, né? E deu até prazo, julho, e até número, tem de crescer 2% esse ano e tal. O que tende a ocorrer é, se a recuperação econômica não for como é estimada, é provável que não seja mesmo, tendo em vista que o final do ano passado e o início desse ano também imaginava-se um espetáculo do crescimento que eu não sei de onde os consultores econômicos tiraram, não se configurou. Inclusive é uma questão de responsabilidade. É inacreditável consultores econômicos e jornalistas econômicos desenharem cenários que não estão ocorrendo, né? Isso é inaceitável, isso se repete sistematicamente. E a pergunta faz, alguém ganha com isso? Não é o cidadão que consome as notícias, porque estava na cara, já em dezembro, que aquele espetáculo do crescimento que seria esse ano, cadê os fundamentos para tal? Né? Cadê as bases indispensáveis para isso? Os sinais já mostravam. A balança comercial de 2019, o menor foi a superavitária, mas é o menor saldo em 5 anos, puxa vida. E os sinais já estavam evidentes no início do ano, quando, por exemplo, a balança comercial só do mês de janeiro foi deficitária, do mês de janeiro desse ano. Tem a última semana de janeiro, o coronavírus e os seus efeitos, que são, parece, muito significativos, e agora nós estamos vendo isso na economia chinesa, inclusive envolvendo toda uma cadeia de produção de produtos feitos aqui no Brasil e que depende de material que vem da China. A questão dos Estados Unidos, há sinais hoje de que a economia americana pode diminuir o crescimento que era esperado. Por outro lado, temos um problema terrível na Argentina, criado pelo Macri, fundamentalmente pelo presidente Maurício Macri, né? Que deixou uma situação lamentável. Inclusive o Fundo Monetário Internacional lá esteve e fez agora um relatório defendendo o novo governo argentino, dizendo que não há condições de pagar daquela forma como os credores estão querendo. E a economia argentina paralisada prejudica o nosso principal parceiro aqui na América do Sul, nosso comércio com o nosso principal parceiro. Além disso, tem a questão da China, que é o principal parceiro mundial do Brasil, os investimentos chineses aqui, a questão também da Europa e os reflexos do coronavírus em outros países, e que isso pode significar no crescimento do comércio internacional, do PIB de vários países, da média do PIB mundial, que deve ser menor do que também é estimada. Então aquele cenário róseo não está ocorrendo, né? E eu já tinha apontado aqui em conversa com vocês, a distância entre a economia real e as análises de consultores e de jornalistas econômicos que desenhavam um cenário róseo e gerando especulação na Bolsa. Mas não adianta, tem uma hora que a economia real ela supera, ela se apresenta e não dá para escondê-la. E o desempenho da Bolsa devastador. Péssimo, e a disparada do dólar. Hoje, outra vez, né? É uma situação muito, muito, muito preocupante, porque você compra no exterior máquinas, equipamentos, diversos tipos de insumo, tem dívidas contraídas em moeda estrangeira, né? E o Paulo Guedes dizendo que isso não tinha problema nenhum, que tudo bem, estimulando a especulação. Quanto que o governo já não queimou das nossas reservas internacionais para impedir uma disparada do dólar. O ano passado, 10% das reservas. Nesses 2 meses já queimou muito. E muito dinheiro saiu do Brasil também, em busca de outros países. E por quê? Porque há uma desconfiança com os rumos econômicos. Uma desconfiança, não do Congresso Nacional do Supremo, desconfiança do Executivo Federal, do Palácio do Planalto, do Presidente da República, por ele não ter condições, aptidão de exercer suas funções constitucionais. E não tem aptidão para tal. E aquela história que a equipe era fantástica está se revelando na prática que não. O Paulo Guedes logo pegará o boné se continuar essas pressões, diferente do Moro, porque o Moro não fez em agosto do ano passado ou em setembro, quando a pressão contra o Moro feita por Bolsonaro foi muito grande, porque o Moro é candidato a presidente em 22. O Paulo Guedes não é candidato. O Paulo Guedes é do mercado financeiro, ele sai daqui, tira umas férias no exterior, depois continua especulando e segue a vida dele. É diferente do Moro, que é candidatíssimo e que usa o governo para ajudar a consolidar a sua marca eleitoral. Isso é algo indevido? Não, isso faz parte da política.
né? Isso é natural. Então são situações diferentes. Portanto, a situação econômica é grave, preocupante, né? Todos os indicadores econômicos deixam todos de orelha em pé, né? É a questão de balança comercial, a saída de capital estrangeiro, a queda da bolsa, a disparada do dólar, os problemas na China, os problemas da economia internacional, a questão da Argentina, né? E o perigo desse governo criar mais tensões aonde o Brasil tem mercados importantíssimos, países muçulmanos. Mais de 50 países muçulmanos se reuniram e deixaram claro contra o plano de paz, que já esqueceram, né, o plano de paz americano do Trump para Israel e a Palestina, e se posicionando também contra o ataque do Soleimani, da morte do general da Guarda Revolucionária. E fica claro naquela manifestação que os países que estiverem com os Estados Unidos, eles vão boicotar economicamente. E o Brasil foi o único país que apoiou o plano do Trump. E isso pode significar simplesmente o seguinte: eu não compro de você, compro do outro. Por exemplo, grande parte do que o Brasil exporta para o Irã pode comprar, sabe de quem? Da Argentina, excetuando o açúcar que ele compraria da Índia. E pronto. Quer dizer, se o governo ainda jogar mais lenha na fogueira, ter uma atitude irresponsável, transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, essa situação econômica que eu apresentei de forma muito breve vai ficar pior ainda. Então, aquela história do crescimento esse ano de 2,5, pode tirar o cavalo da chuva, que isso não vai ocorrer. Então, perceba, é uma semana complicada. De um lado, reforça o pessimismo econômico. E eu citei alguns dados, e principalmente do principal personagem, o ministro da Economia, né? Reforça a inaptidão de Bolsonaro por exercício da presidência da República. Né? A fala sobre a imprensa, a banana que ele deu aos jornalistas. E agora, ontem, quinta-feira, ele estava lá, o Hélio Negão, que é aquele deputado lá do Rio de Janeiro, ele disse que ele é negro, o Bolsonaro, porque ele demorou para nascer, que ele teria ficado queimado por aquilo. Meu Deus, é racismo puro. Ele por que não ter calas? Né? É um negócio inacreditável, ele não para. Ele é um besteirol constante, ele vai falando. Aquilo cria o quê? Perde o respeito. O que ele fez essa semana feriu o decoro. Lei 1079, 10 de abril de 50. Lei do impeachment feriu o decoro, claro que feriu. E ele não para a semana inteira. Ele vai agora para o Guarujá, porque ele gostou da boa vida. Vai para o Guarujá agora no Carnaval. Aguardem. Ele vai dar aquelas entrevistas em cima de moto, fazendo aquelas coisas que a gente já sabe tudo. E vai dizer mais bobagens. E a presidência, não ele, a presidência da República vai descendo, vai perdendo importância, vai desmoralizando a instituição presidência da República. E isso tem um efeito direto, claro, na economia, dos investidores internacionais, por exemplo, que olham para o Brasil, vê uma pessoa dessa, vai pôr dinheiro aqui? Claro que não. Você tem outros países em que há segurança jurídica, certos respeitos a questões que são consideradas básicas. Por exemplo, o meio ambiente. Quer dizer, toda a política que ele fez de crítica à defesa do meio ambiente está tendo reflexo, sim, nas exportações brasileiras, na queda das exportações brasileiras. Porque você tem opção. Você pode não comprar do Brasil, você compra de outro país. Quando você vai comprar um produto na Europa, está escrito de onde ele veio, quais as condições que ele foi produzido. E tudo o que o governo fez foi para prejudicar os nossos exportadores do agronegócio. As falas irresponsáveis de Ricardo Salles, que era caso de demissão há muito tempo, né, de demissão do Ministério do Meio Ambiente, e as falas do presidente da República. Né? Ou seja, portanto, a tendência é de agravamento. A tendência é de agravamento no campo da economia com reflexos diretos na sociedade. Taxa de desemprego continua em 2 dígitos. Né? A única coisa, você tem fatores pouquíssimos positivos, mas há. A inflação muito baixa, a queda da taxa Selic, mas de resto não tem reflexos isso na economia real. Essa é uma boa discussão no campo econômico. Você derrubou a taxa de juros, mas não tem reflexo, por exemplo, na taxa de investimento. E por quê? Aí é uma longa história que não dá para nós discutirmos agora, mas essa é uma questão assim, bastante interessante. Ou seja, o que se desenha no cenário é um cenário de muita preocupação. E para agravar mais isso, teve os acontecimentos do Ceará, né, especialmente da cidade de Sobral. Os episódios envolvendo o senador Cid Gomes e o motim. Há um motim da Polícia Militar. Não tem de ter anistia, hein? Motim é demissão. Quero ver.
motim. Não é possível que a polícia militar se transforme em milícia. Isso é intolerável. E há um sinal que vem de Brasília, né, que eles podem fazer tudo, especialmente onde há adversários do governo Bolsonaro. Adversários, não inimigos. Política você tem adversário, inimigo você tem na guerra. E sinalização feita pelo presidente da República, que sempre teve problema com a hierarquia. Vide o livro do Luiz Macluf Carvalho e a prisão. Ele foi preso quando estava no Exército e depois teve o processo por terrorismo do Jair Bolsonaro. Ele sempre teve um problema com a hierarquia e com a questão da obediência, quando era militar. E a sua fala, o seu discurso estimula essas ações. E por outro lado, nesse caso, também tem de ser lembrado do governador de Minas Gerais, do Partido Novo, Romeu Zema, e os quase 42% de aumento, que é um absurdo num estado falido, que não pagou o 13º. E o irresponsável do Partido Novo, né, liberal na economia, conservador nos costumes, em nome de Jesus, será? O irresponsável fez isso e eu cantei a bola no Jornal da Cultura, não dessa semana, da semana passada, dizendo que isso teria um efeito cadeia e teve. E teve. Basta acessarem, né? Tem lá no canal do YouTube do Jornal da Cultura e teve. Então, o motim é muito grave. Agora, imagina o seguinte, isso aí foi notícia no mundo inteiro, hein? O que aconteceu em Sobral. Preocupa os investidores, claro. Mostra que esse país tá uma terra sem lei. E, portanto, é uma semana terrível, 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 terrível. Né? E o que joga água numa situação de pessimismo no campo econômico e essa enorme dificuldade de articulação política que o governo tem e esse autoritarismo que tem dentro do Palácio do Planalto. Imaginava-se que com a chegada do general Braga Neto na chefia da Casa Civil, o país da piada pronta, o chefe da Casa Civil é um general da ativa. É inacreditável, mas tudo bem. E nada contra o general Braga Neto, mas eu estou dizendo que um general da ativa não pode fazer isso. E não pode misturar exército com política. Né? Exército com governo. Exército é uma instituição permanente de Estado. E não tem vinculação com qualquer governo. O governo passa, o exército fica. Isso é preocupante. E eu já alertei isso. E mostrei exemplos históricos do Brasil. Em momentos que faziam muito exército ia para a política, da política o militar voltava para o exército, até a reforma do Castelo Branco. Foi assim. Isso foi muito nocivo ao exército, aos governos e ao Brasil. E esse governo voltou a estimular isso. Isso não pode. Esse comandante do Sudeste está lá como na Secretaria-Geral da Presidência da República, o general Ramos. Nada contra o general Ramos, mas ele está nativo, isso não pode. Isso cria problemas. Né? Então, uma situação difícil, porque, de um lado, você tem a militarização do Palácio do Planalto, que não deu, até o momento, claro que é muito cedo também, mas vão dar tempo ao tempo, uma coordenação política administrativa e essa leitura antidemocrática das relações do Executivo com o Judiciário e com o Legislativo. E eu temo muito, se é que haverá essa manifestação de 15 de março, que é jogar água no moinho daqueles que querem uma saída autoritária e vão perder. E o que acontece, o Brasil vai perder, porque vai criar ainda mais instabilidade política e isso vai ter reflexos extremamente negativos no campo econômico, além dos já existentes. Eu listei só alguns, no decorrer da semana nós conversamos apresentando uma série de outros problemas tal. Então é uma semana, portanto, que ainda bem que ela acaba, né, para o governo. Foi uma semana politicamente o governo perdeu, né, perdeu muito ao atacar o Congresso Nacional, ao apresentar falas absolutamente violando a Constituição, o decoro presidencial feito pelo presidente da República. O cenário econômico é muito preocupante, muito preocupante. Isso faz com que, para o governo, ainda bem que veio o Carnaval, porque aí ele espera que a temperatura baixe, o Carnaval não vai terminar quarta-feira de cinzas, vai passar quinta e sexta, sábado e domingo, e aí nós já vamos estar nos primeiros dias de março, e aí o governo espera que as águas de março, fechando o verão, como diria o poeta, o grande poeta, possa esfriar a crise política. Eu não creio, mas também não é possível hoje afirmar que nós estamos numa crise institucional, aí também já é exagero. Poderemos até chegar a isso, caso continue agravando a crise política, as relações
de tensão entre o Palácio do Planalto e os outros dois poderes. Bem, se você gostou dessa live de tantas outras lives no meu canal, não se inscreveu no meu canal, sugiro que eu faça, é fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, né? Olhe, veja as entrevistas, né? Já, a do Ciro Gomes, por exemplo, passou de 500 mil visualizações, e nós temos um acervo de 12 entrevistas fantásticas, né? Você passa lá, e as posições são as mais diferentes, passa pela Janaína Pascoal, passa pelo Randolfo Rodrigues, você vê, Reale Júnior, Álvaro Dias, só para citar alguns, né? Passamos pelo João Amoedo, né? São pessoas, Marcelo Caleiro, Marcelo Ramos, Roberto Freire, lembrando alguns dos entrevistados, não falei de todos, mas alguns dos entrevistados que apresentaram ideias, acho que bastante ricas de reflexão sobre o Brasil, e já acertamos entrevistas para a semana posterior ao Carnaval, para continuar sempre apresentando ideias, tentando qualificar o debate político, mostrando que nós podemos encontrar saída para a crise brasileira, não é o fim do mundo, o Brasil não vai terminar, mas quanto mais rápido encontrarmos a melhor saída para a crise, melhor será para o Brasil, melhor será para todos nós, tá? Então é isso, nos encontramos então, e fique atentos que vamos ter postagens aí durante o período do Carnaval. Até!